Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para dizer para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Uma Pedra Branca de Presente. Esse texto está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não fui eu quem escrevi o texto, tá bom? Só vou dizer aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, tem misericórdia, em teu nome pedimos que possamos realmente aproveitar essa leitura e aprender algo para que seja transformador em nossas vidas. Amém. Então, irmãos, o texto de hoje chama-se Uma Pedra Branca de Presente. Quem escreveu foi o pastor Farley Monteiro Filho, e ele pede que a gente leia Apocalipse 2, de 12 a 17. E diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Bom, irmãos, o versículo escolhido para ser o chave é o 17, que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecida apenas por aquele que o recebe. Bom, o maná, os irmãos devem se lembrar, né? Era a vida, foi o que sustentou o povo hebreu no deserto, né? Porque era o pão diário de cada dia, como Jesus Cristo é para nós. E, bom, o nosso texto começa dizendo assim, que Pérgamo era uma importante centro político e religioso da Ásia. E eu quero dizer para os irmãos que eu também acrescento que era um centro cultural muito importante. E a biblioteca de Pérgamo era quase tão boa quanto a de Alexandria, que era a melhor biblioteca da época, a maior, a mais variada, a mais importante. E talvez por essa concorrência é que Pérgamo começou a produzir os seus manuscritos em pele de carneiro, cabra, cordeiro, enfim. E porque eles escreviam nessas peles, e eles eram da cidade de Pérgamo, e era uma técnica totalmente diferenciada, as pessoas começaram a falar o que era o pergaminho. Então, aquele rolo que a gente vê nos filmes, onde os reis, onde são lidos para os reis, né, o contexto histórico do que está acontecendo, ou a Torá, enfim, é chamado pergaminho. Bom, então, irmãos, no início dessa carta, a igreja de Pérgamo é advertida por Cristo de que ele tem, então, a espada de 2 gumes, né? Ele carrega consigo a espada de 2 gumes. Por quê? Qual era o contexto da cidade de Pérgamo? Era uma cidade idólatra. Lá tinha o texto de Dionísio, Diana, Trajano, Zeus, Demétrio, Ísis, enfim, muitos deuses, muitos templos. Então, era uma cidade idólatra. Mas a igreja de Pérgamo, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em Pérgamo, era uma igreja que não estava ruim na fita, não.
estava indo bem. E Jesus reconhecia que eles viviam numa época onde Satanás estava totalmente instalado. Tanto é que ele fala sobre o Antipas, que foi uma testemunha fiel até o final e foi morto. Ele não negou a fé. Antipas, diz a história, que ele morreu assado num caldeirão de bronze. Ele foi sendo assado aos poucos, mas ele não negou a sua fé. Então, assim, eles estavam sofrendo a pior perseguição, porque Domiciano era o rei. Isso era mais ou menos entre 80 e 96 depois de Cristo. E não havia perseguição, acho que não houve perseguição pior que Domiciano. Ele era muito cruel, ele detestava os cristãos. E a igreja de Pérgamo continuava firme. Só que o que aconteceu? Ele começou a se infiltrar na igreja pessoas de má fé. Então, por exemplo, um homem chamado Nicolau, que era relativamente novo, convertido, ele criou uma seita herética. Por isso que a seita chama-se Nicolaitas. E ele era um dos 7 primeiros diáconos da igreja lá de Jerusalém. Então, nessa seita de Nicolau, ele fazia concessões para as coisas do mundo, para aquela sociedade pagã que ia se infiltrando na igreja, e ele ia concordando, dizendo que estava tudo bem, e cada dia ele tinha mais adeptos dentro da igreja. Outros também que estavam influenciando negativamente a igreja de Pérgamo eram as pessoas que tinham uma doutrina semelhante à de Balaão. Para quem não se lembra de Balaão ou não conhece, Balaão, ele era um profeta que ele foi contratado para maldizer o povo de Deus. E ele não maldisse, mas ele ensinou a Balaque, o rei, como é que fazia para o povo de Deus se desviar. Então ele ensinou o povo a comer sacrifício, a adulterar, a fornicar, a fazer imoralidades sexuais. Então, assim, a igreja de Pérgamo estava sofrendo essas influências, e talvez ela nem estivesse percebendo. Como hoje em dia, muitas coisas estão influenciando as nossas igrejas, e a gente está achando que está tudo normal. Então, esse era o contexto que estava acontecendo. Então, Jesus Cristo dá um alerta, então, para eles. Então, quando ele fala que da espada de 2 gumes, ele está representando o julgamento para uma comunidade que relaxou diante das práticas pagãs. Então, como em outras cartas escritas lá no Apocalipse, Cristo elogiou a igreja de Pérgamo, né? Ela falou, olha, ela não se desviou nem negou a fé diante da perseguição, o que levou, inclusive, alguns irmãos à morte, como a gente comentou sobre Antipas, que foi assado, né? Mas, no entanto, Cristo critica algumas atitudes de alguns membros dessa igreja. Então, assim, o Senhor não vai deixar passar batido as coisas que estão influenciando negativamente a sua igreja, não vai. Ele vai sempre apontar. Então, esta carta de Apocalipse é muito atual para nós. Ela se refere à igreja de Pérgamo, mas é diretamente uma mensagem para nós. Por quê? Porque eles deixaram que a frouxidão moral dos pagãos os influenciasse. E quando ele fala de Balaão, como eu citei aqui, é uma referência, uma alusão aos que pregavam a ideia que está tudo liberado em relação à idolatria e à imoralidade sexual. Então, a igreja toda é chamada ao arrependimento. Então, o Senhor está dizendo, olha, eu posso julgar, mas eu convido vocês a se arrependerem. Então, a carta, ela encerra falando sobre uma pedra branca, destinada aos vencedores. Então, na cultura de Pérgamo, uma pedra branca era entregue a quem era absolvido no processo. Então, o juiz falou, você ganhou o processo, dava uma pedra branca para a pessoa. Ou para um vencedor de corrida, onde o cara ganhava lá no esporte, ele ganhava uma pedra branca. Ou então, a pessoa que voltava da guerra e tinha ganho a guerra também recebia uma pedra branca. Então, em relação
ao escravo, eu vou me demorar um pouco mais, porque eu acho bárbaro essa alusão, essa metáfora, essa referência. Eu acho, nossa, tremenda. Então, o que acontece? O escravo, naquela época, o escravo chamado doulos, porque tinha 3 classes de escravo. Então, eu vou mencionar esse aqui, o doulos. Ele era um escravo que cuidava, ele administrava as coisas do seu senhor. Assim como nós, né? Estamos aqui para administrar as coisas do Senhor. E ele podia, inclusive, ele fazia negócios em nome do seu senhor. Então, assim como nós pedimos em nome de Jesus, o escravo daquela época, ele fazia coisas em nome do servo dele. E Jesus Cristo, ele teve misericórdia de nós, porque ele viu que a gente estava perdido. Um dos motivos para uma pessoa se tornar escravo na época ou ela nascia escravo, ou ela era capturada numa guerra e virava escravo, ou era uma pessoa insolvente. Como a gente fala aqui, devedor, inadimplente, né? Só que é um inadimplente que não pode pagar a sua dívida. Quer dizer, eu devo e não tenho como pagar. Então, Jesus Cristo, Deus olhou a gente e falou assim, olha, coitados, não vão pagar nunca, né? Então, em vez de ficar matando, sacrificando carneiros, os bichinhos lá, e nós que éramos gentios, que nem nascemos judeus, que chance nós teríamos? Então, Jesus Cristo, o que ele fez? Ele veio para nos resgatar. Então, aqui, ó, em Filipenses está escrito assim, ó, no capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, Jesus se fez servo por causa nossa. Então, olha só que interessante. O servo, naquela época, ele poderia ser adotado, que é o que aconteceu conosco. A gente não tinha a mínima chance, a gente era um escravo insolvente, um escravo que não tinha como pagar a dívida. E Jesus não só veio para pagar a nossa dívida, morrendo naquela cruz, como também ele nos adotou. Ele não disse que a videira verdadeira e nós somos os galinhos dele? Poxa vida, nós somos adotados na família de Deus. Por isso que algumas pessoas falam, porque vocês falam irmão, irmã, irmão? Por quê? Porque nós somos filhos de um mesmo pai. As pessoas, elas se enganam se acham que todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Você se torna filho de Deus quando você fala com a sua boca, você reconhece que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador. Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com nada disso. Isso é um compromisso entre você e o Senhor. E, obviamente, as demais coisas vão acontecendo naturalmente, né? Você vai querer congregar, você vai querer louvar, você vai querer aprender. E essas coisas nós fazemos na igreja, porque a Bíblia diz que é agradável, né? A comunhão dos irmãos. Bom, então o que acontece? Voltando ao escravo, ele tinha a orelha furada e um brinco na orelha. Então, quando ele se tornava escravo, quando ele não podia pagar sua dívida, furavam a orelha dele e colocavam um brinco. Bom, um dia, se ele fosse libertado, que o Senhor dele tivesse misericórdia dele e resolvesse libertá-lo, o que ele fazia? Ele ia tirar o brinco e ia lhe dar uma pedra branca, onde estava escrito um novo nome. E era um nome para ele. Aquele nome não servia para mais ninguém, era só para ele. Era como se tivesse nome e sobrenome. Agora ele se tornou um ser de novo digno de frequentar a sociedade. Então, essa pedra branca era uma carta de alforria. E o escravo, ou o ex-escravo, agora sem brinco e com a sua pedrinha branca, deveria levá-la para todo lugar que fosse, porque era a nova marca dele. Então, onde ele fosse, as pessoas, se tivessem dúvida se ele era escravo, ele mostrava a sua pedra branca. Isso é fantástico, né? Bom, então, a carta encerra falando sobre a pedra branca. A pedra branca simboliza, portanto, o prêmio espiritual que Cristo oferece e a certeza da participação da vida eterna com ele. Isso é uma coisa fantástica. Se não houvesse outro motivo para a gente agradecer a Deus, esse seria o suficiente.
Então, o nosso manancial termina assim, olha. A pedra branca simboliza o prêmio espiritual que Cristo oferece. A certeza da vida eterna. Você já tem essa certeza? Se você já tem, meu irmão, o que você tem que fazer é viver em relação a Cristo uma conexão maravilhosa e fazendo com que Ele seja Senhor da sua vida. E se você não tem, hoje é o dia. Fala com Jesus, fala, Senhor, eu reconheço, eu não posso pagar minha dívida. Eu aceito o seu sacrifício por mim. Bom, irmãos, eu me despeço aqui, né, deixando meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa e, lógico, a nossa palavra de ordem que é saudades.